Os seguintes eventos ocorreram em 1965 e são reais. Em 1965, no interior da cidade de Limeira, São Paulo, vivia um homem muito simples, de família humilde, o Sr. Wilson Fernandes. Na época, o Sr. Wilson Fernandes tinha cerca de 38 anos e morava com sua família em um quarteirão próximo à empresa, Companhia Prada, onde era trabalhador. O Sr. Wilson é uma pessoa muito simples, sem instrução, não sabe ler nem escrever, a não ser como espírita. Vive no dia a dia, vai trabalhar, fica perto de casa, volta no final do dia, mas no dia a dia não há nada novo. Em maio de 1965, em uma noite muito quente, o Sr. Wilson, quando ia para a cama em uma noite tão quente como de costume. Na manhã seguinte, o Sr. Wilson e sua esposa levantaram às 5h30 da manhã para trabalhar normalmente. Então sua esposa se levantou e foi até a cozinha, que ficava ao lado do quarto onde dormiam, preparando o café da manhã do Sr. Wilson. Depois que o café ficou pronto, a esposa do Sr. Wilson ligou para ele, mas ninguém atendeu. Então ela foi para seu quarto, e quando chegou lá, não encontrou o Sr. Wilson. Era estranho que não houvesse outra saída a não ser pela cozinha. Ela não viu o Sr. Wilson passando e a porta estava trancada por dentro. Ela também percebeu que as roupas do Sr. Wilson estavam intactas e penduradas nele para que ele pudesse se vestir e ir trabalhar. Então, o que acontecerá com o Sr. Wilson? Como ele poderia desaparecer de um quarto trancado com apenas uma saída e uma porta do quintal? A esposa do Sr. Wilson então chamou os filhos e começou a procurá-lo, primeiro no quintal e depois nas proximidades, mas sem sucesso. Eles estavam em hospitais, delegacias de polícia e necrotérios e não tinham nada. Eles relataram seu desaparecimento à polícia, mas não sabiam o que mais fazer. O tempo passou e a noite chegou. Por volta de 1 da manhã do outro dia, eles ouviram um barulho alto e alguns gemidos no quintal. Quando a esposa e os filhos do Sr. Wilson saíram do quintal, quem eles encontraram? O Sr. Wilson estava deitado no carrinho, vestindo apenas cueca, parecendo inexpressivo. Em seguida, levaram-no para casa e perguntaram o que havia acontecido e para onde ele foi durante todo o período. O Sr. Wilson disse que não sabia. Nessa época, ele contou o que aconteceu em detalhes. O Sr. Wilson disse que após sua esposa sair do quarto naquela manhã, de repente ele viu um círculo oval de luz se formar na parede do seu quarto, e de dentro dele começaram a sair vários seres pequenos com aproximadamente 90 centímetros de altura, em um total de 6. Eles tinham a pele na cor cinza bem clara, olhos negros e grandes de forma oval, e suas bocas, narizes e orelhas eram minúsculos. Então um deles pegou um tipo de bastão e o virou na direção do Sr. Wilson, sendo que nesse instante ele ficou paralisado e começou a levitar, ficando na posição horizontal. Foi quando os seres foram em sua direção e o seguraram por baixo, como se ele tivesse o peso de uma pena, e o levaram em direção daquela roda de luz na parede. Em seguida, após atravessar aquele feixe de luz, o Sr. Wilson se viu em uma sala, a qual tinha aproximadamente 1,50 metros de altura com uma mesa em seu centro, sendo colocado ali. Ele ouvia então os seres se comunicando com ele, mas sem que eles mexessem suas pequenas bocas, sendo que o som de suas vozes eram ouvidos por trás da cabeça do Sr. Wilson, como se fossem sons de linha telefônica, mas eram nítidos no idioma português bem claro. Aqueles seres disseram para que ele ficasse bem tranquilo,
que não tivesse medo, porque eles não fariam mal algum, e também contaram que eles vieram das estrelas, que estavam ali para ajudá-lo e não para fazerem mal com ele. Com isso o Sr. Wilson começou a ficar mais tranquilo, só que estava preocupado com sua família e com seu trabalho, sendo que ele insistiu tanto nisso, que em um determinado momento, os serem apontaram o bastão para uma das paredes, e de repente surgiu a imagem do interior da casa do Sr. Wilson, e ele pôde ver seus familiares andando de um lado para o outro procurando por ele. Disseram a ele para não se preocupar, que logo ele voltaria para sua casa e que eles eram seus amigos e queria somente fazer algumas experiências com ele. Então em um determinado momento os seres disseram para ele que o levariam de volta para a sua casa. Um deles chegou perto e colocou a mão em sua cabeça e ele apagou. Quando o Sr. Wilson acordou, ele estava sobre o carrinho de mão nos fundos de sua casa, sendo que em seguida seus familiares o encontraram. Questionado sobre onde esteve naquele intervalo de tempo em que esteve desaparecido, o Sr. Fernandes disse que nem ele sabia ao certo. Após ser levado para o interior de sua casa, e já mais calmo, contou em detalhes tudo o que havia acontecido com ele. Mas os acontecimentos não acabaram ali. Após alguns dias, quando o Sr. Fernandes já havia voltado à sua rotina, algo incrível aconteceu. Ele notou que conseguia, de uma forma incrível, ouvir os pensamentos das pessoas à sua volta. Ele olhava para as pessoas, e simplesmente ouvia tudo o que elas estavam pensando. Ele obteve o dom de ler pensamentos. Além disso, em seguida, quando foi a um estabelecimento comercial próximo à sua casa, de repente percebeu que quando olhava para as pessoas, via seus interiores, como órgãos internos e ossos, como se possuísse uma visão de raio-x. Assustado com aquilo, e em sua simplicidade, achando que estava ficando louco, pediu para sua esposa que o levasse para um hospital urgentemente, e foi o que ela fez. Chegando no hospital, o médico o examinou, e como não constatou nada de anormal, mandou que ele voltasse para sua casa. Não bastando esses poderes, que o Sr. Wilson havia adquirido, após algum tempo, de uma forma também repentina, ele começou a receber de forma telepática mensagens daqueles seres que o haviam levado, mandando, segundo ele, que fizesse desenhos. Então ele pegava qualquer tipo de papel que estivesse ao seu redor e começou a fazer desenhos. É interessante notar que o Sr. Wilson era analfabeto, não sabendo ler e nem escrever, o que dizer de elaborar desenhos com linhas simétricas e bem delineadas. Os desenhos geralmente continham espirais, e alguns com naves, saindo do seu centro. Com o tempo foram conseguidas cartolinas maiores para que ele desenhasse. Então dezenas de desenhos foram feitos, mas ninguém sabia interpretá-los, parecendo algo psicodélico, mas com formas bem traçadas e espaçadas. Já faz algum tempo que o Sr. Wilson Fernandes faleceu, mas alguns dos seus desenhos ainda existem, estando de posse de uma moradora de Limeira para comprovar esse acontecimento. O que é interessante no caso do Sr. Fernandes, é que uma pessoa simples como ele, sem estudos, jamais teria condições de imaginar uma história dessas. Além do que seus dons de leitura de pensamentos foi comprovada por várias pessoas, bem como os momentos em que ele, de uma forma automática, começava a fazer os desenhos, os quais, segundo ele, eram enviados e orientados pelos seres que o haviam levado de sua casa. Para consolidar a história acontecida com o Sr. Wilson, comprova-se que existem outros relatos pelo mundo de pessoas que passaram pela mesma situação descrita,
inclusive obtendo os mesmos poderes adquiridos pelo Sr. Wilson após sua abdução.